Olá, eu sou Rosita Barral, psicóloga, psicoterapeuta e tenho o objetivo de, nesse canal, discutir temas que promovam reflexões e autoconhecimento. Então, o primeiro tema que eu escolhi para a gente iniciar esse canal é o tema coragem, justamente porque, conversando com pessoas sobre fazer esse canal, as pessoas me perguntaram: mas Rosita, você é tímida, como é que você vai ter coragem de se submeter a uma situação como essa? E aí, eu me lembrei de uma série de pacientes que sempre me perguntaram: Rosita, como eu faço para ter coragem? Como eu faço para não ter medo? Gente, eu fiquei tão curiosa, a respeito dessa pergunta, dessa pessoa com quem eu estava conversando, que eu fui buscar no dicionário as definições de coragem. E eu encontrei as seguintes definições. Coragem é a ausência de medo diante de riscos ou do perigo. A primeira coisa que a gente pensa sobre essa definição é: não tem como a gente acreditar que coragem é a ausência de medo. Porque o que é o medo? O medo é uma resposta psicológica e fisiológica diante de qualquer situação em que a gente se sinta ameaçado ou interprete que aquilo é uma ameaça para nós. Então, automaticamente se subentende que eu posso ter coragem apesar de sentir medo. Em diversos momentos as pessoas elas conseguem realizar coisas apesar de se sentirem extremamente ameaçadas com aquelas situações. Uma outra definição que aparece nos dicionários é um atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. E é também a qualidade de quem tem grandeza de alma e nobreza de caráter. Então, gente, vejam bem, observem como no dicionário está constando a associação da coragem à hombridade, à nobreza de caráter. Isso significa que quando uma pessoa não tem coragem, essa pessoa não tem um bom caráter, me parece muito limitado pensar dessa maneira. Inclusive, isso justifica muitas vezes as pessoas terem um verdadeiro pavor quando elas não se veem tendo coragem ou quando elas não se veem sendo julgadas pelas outras pessoas como pessoas corajosas. Então, o que está no dicionário, a conceituação sobre as coisas que a gente vive de modo geral, são rótulos que facilitam a nossa comunicação. Então, eu digo para uma pessoa: eu sou uma pessoa corajosa. O que essa pessoa entende? Eu sei o que é coragem, então eu sei do que ela está falando. Então, eu imagino que ela não sinta medo. É real ou não é real? Eu posso sentir medo e ser uma pessoa que tem uma atitude de coragem naquele momento. A gente precisa pensar na limitação desses rótulos, Então, eles facilitam a comunicação, mas eles não dizem sobre a totalidade do que estamos vivendo. Então, eu posso ter uma situação em que eu me vejo como tendo uma atitude de coragem, mas as pessoas acreditam que não. Por exemplo, um adolescente em situação de escolha profissional. Esse adolescente está numa família que, de uma certa maneira, espera que ele escolha um curso X e faz uma pressão para que ele escolha aquele curso, porque acredita que aquela profissão vai ser melhor para ele. E em determinado momento ele acata, ele começa a se preparar para aquele curso. No entanto, em um outro momento ele pensa: mas esse curso me atende? Não, eu acho que não. Eu acho que tem um outro curso que eu gosto mais. E ele decide dizer para os pais: eu não vou mais tentar vestibular para aquele curso que vocês querem, eu vou tentar um curso que eu quero. Como é que essa situação pode ser interpretada? Pelos pais ou por outras pessoas, talvez como uma situação de covardia, talvez como uma situação de não coragem por encontrarem diversos motivos para aquela desistência. Muitas vezes, gente, a nossa desistência, que pode ser interpretada como covardia por muitas pessoas, é o maior ato de coragem que podemos ter na nossa vida, porque estamos fazendo algo que diz respeito a algo que a gente realmente quer, aquilo que atende a mim e não necessariamente às outras pessoas. Então, isso fica aí para vocês a reflexão sobre o quanto esses rótulos nos limitam, nos enquadram e nos colocam numa situação de aprisionamento daquilo que a gente quer ser e que não se permite ser por uma pressão social. E para essa reflexão eu trago para vocês uma pequena história sobre Michelangelo. Reza a lenda que Michelangelo ele estava insatisfeito com o que ele estava fazendo da Capela Sistina. Havia sido solicitado para ele que ele colocasse um anjo a mais, ele não estava gostando muito do resultado daquilo. E de cabeça quente ele vai tomar um vinho numa taberna. E nessa taberna ele não gosta do vinho que é oferecido, chama o dono da taberna e diz: esse vinho está horrível, eu não quero isso, eu não gosto disso. O dono, ao ouvir isso, diz: poxa, mas esse é o vinho que as pessoas mais gostam, mais pedem. Mas decide experimentar e quando ele experimenta esse vinho, ele fala: você tem toda a razão, é horrível, estou servindo o tempo todo algo horrível. E aí na frente de Michelangelo ele pega um machado e
quebra todos os tonéis de vinho da sua taberna. Michelangelo olha aquilo, reflete e pensa, puxa, era o que eu precisava ver para poder tomar coragem de realizar aquilo que eu quero realizar. E ele volta para a Capela Sistina, desiste de fazer o que estava fazendo, derruba tudo e constrói a capela como ele queria e que é essa grande obra de arte que a gente vê hoje. Então fica a reflexão para vocês sobre aquilo que eu entendo sobre coragem é o que as pessoas entendem por coragem, né? Os rótulos dos outros são a minha compreensão de determinada palavra. Será que existem pessoas corajosas e pessoas covardes? Ou existem pessoas com atitudes de coragem em alguns momentos, atitudes de desistência em outros momentos, e que me parece até injusto chamar isso de covardia, porque a covardia vai depender do contexto. Muitas vezes o contexto não é de covardia, e sim de retroceder. Quantas vezes nós temos situações na vida em que a gente fica insistindo nelas, quando na verdade não tem mais nada a ser feito. Então, seria coragem insistir ou seria coragem desistir? Tá? Fica uma reflexão.